aí, pessoas, tudo bem? Então, eu sou a professora Joyce e vamos retornar, para o nosso estudo de química, tá? Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho da estrutura do átomo, o que que tem no átomo e onde estão as coisas no átomo, né? E sobre átomos e íons, qual que é a diferença, quando é que eu chamo uma espécie de átomo ou quando é que eu vou chamar ela de um íon, tá? E algumas peculiaridades aí. Então, vamos para frente, gente. Lembrando o modelo de Rutherford ou de Bohr também serve, a gente vai ver que o átomo ele é dividido em duas regiões. Um miolinho, que se chama núcleo, tá? Lá um miolinho tem um miolinho que se chama núcleo. O que a gente tem no núcleo? Isso é mais importante. Prótons e nêutrons. Lembrando que prótons são as cargas positivas e nêutron é neutro, tá? E ao redor desse núcleo, né? A gente tem muitos espaços vazios, mas é por onde também circulam os elétrons. Então, essa região ao redor do miolinho aí por fora, a gente vai chamar de eletrosfera. E o que a gente tem na eletrosfera? Elétrons. Lembrando que elétrons são as cargas negativas, tá? Então, é legal saber, é legal não, eu tenho que saber o que é, como é o átomo. O átomo é dividido em duas regiões. O núcleo, que é o miolinho, que tem lá dentro prótons e nêutrons, e ao redor desse miolinho aí a gente tem a eletrosfera, onde ficam os elétrons, tá? Agora, em relação ao átomo, né? Todo átomo, vamos pensar o seguinte, todo átomo tem prótons, nêutrons e elétrons, né? Mas por que um átomo eu vou chamar de carbono, o outro átomo eu vou chamar de oxigênio, de ferro, de enxofre, etc, né? Por que os átomos são diferentes, né? Por que eu vou classificar eles diferentes se todos são formados de prótons, nêutrons e elétrons? Gente, o que muda de um átomo para o outro é a quantidade, tá? A quantidade de quê, professor? De prótons, guarda isso aí, tá? Próton é um número tão importante no átomo que é ele que vai definir o átomo. Se o átomo tem um próton, ele é um elemento. Se o átomo tem dois prótons, ele é outro elemento, tá? Então, o que vai definir qual elemento é o átomo é o número de prótons. E aí, esse número de prótons é tão importante, ele é tão importante que eu vou chamar ele de número atômico, tá? Que eu represento pela letra Z. O que é o número atômico? É o número do átomo, é o RG do átomo, tá? Mas o que é esse número atômico? É o número de prótons, gente, ok? Então, a primeira informação que você tem que saber, número atômico que eu represento pela letra Z é a mesma coisa que o número de prótons. Z e P é sempre a mesma coisa. Número atômico, número de prótons, é o mesmo nome para a mesma coisa. Número atômico e número de prótons, tá bom? Agora, esse número de prótons, conforme eu falei para vocês, ele é muito importante que é ele que vai caracterizar o átomo. Por exemplo, se um átomo tem um próton ou um de número atômico, né? Que átomo é esse, né? Se o átomo tem dois prótons ou dois de número atômico, que átomo é esse? E é isso que a gente vai fazer. Professora, mas onde é que eu vou saber essa informação que átomo é? Bom, a gente vai consultar a tabela periódica. Lá tem o número de todos os átomos, né? A tabela periódica tem essas informações. E aí, vamos lá. Número atômico 1, 2, 6 e 20. Ok? Tabela aí. E aí, se vocês olharem a tabela periódica, o número que vem em cima, tá vendo a legenda aqui? O número que vem em cima é o número atômico. É o número atômico, tá? Então, eu vou procurar aí na tabela periódica quem é que tem número atômico 1, 2, 6 e 20. Quais são esses elementos? Gente, quem tem número atômico 1 é o hidrogênio, tá? Quem tem número atômico 2 é o hélio. Inclusive, a tabela periódica está organizada em função do número atômico. 1, 2, depois contando da esquerda para a direita. 3, 4, 5, 6. E quem tem número atômico 20 é o cálcio. Aqui tem todos os elementos que a gente... Quais são os elementos, né, que existem na natureza aí? Praticamente todos, né? Alguns ainda vão ser descobertos, mas aqui praticamente a gente tem tudo aí. Tá? Então, pelo número de prótons ou pelo número atômico, eu sei qual elemento é esse, tá? Então, voltando lá para o nosso slide, respondendo a nossa pergunta, né? Quem é que tem número atômico 1? É o hidrogênio, tá? Quem é que tem número atômico 2? É o hélio. Quem é que tem número atômico 6? Carbono. Quem é que tem número atômico 20? É o cálcio, tá? Agora,
sobre cada um desses elementos, só uma curiosidade aqui, gente. Todo elemento, eu represento ele ou por uma letra maiúscula ou letra maiúscula e minúscula, tá? Sempre, sempre, sempre letra maiúscula para representar o elemento. Professora, mas se o elemento tiver duas letras, aí sim, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Obrigatório assim, tá? Eu vejo muita gente escrevendo H2O com H minúsculo, com O minúsculo, não. Elemento químico sempre, sempre com letra maiúscula, ok? Próxima coisa que eu tenho que saber sobre o átomo. Eu sei o que é o número atômico, né? É o número de prótons, é ele que define qual átomo será. Agora, outra coisa que eu tenho que saber é o número de massa, tá? Número de massa, gente, é o número de partículas no núcleo. Número de massa, que eu represento pela letra A maiúsculo, é o número de partículas no núcleo. Mas, professora, o que a gente tem no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, é o somatório de prótons mais nêutrons. Pronto, o número de massa é o somatório de prótons mais nêutrons, tá? Professora, mas a senhora não falou que o número de prótons é igual ao número atômico? Sim, eu posso colocar aqui Z no lugar do P? Pode sim. É a mesma coisa, né? Então, você vai ter essas duas formulazinhas aí, né? O número de massa ou vai ser prótons mais nêutrons ou o número atômico mais nêutrons, beleza? E aí, entendendo isso aí, a gente pode trabalhar agora a nossa representação, tá? E aí, nós químicos sempre vamos escrever assim, tá? É uma linguagem para a gente facilitar a nossa vida, para não ter que ficar escrevendo toda hora que o elemento tem número de massa tal, número de próton tal, tá? Ou número atômico tal. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar um elemento, olha aqui, ó. Vou escrever o símbolo à direita, à frente, destacado aqui de amarelo. Esse é o símbolo do elemento, lembra que eu falei que é uma letra maiúscula? E esse símbolo vai vir um número em cima aqui, ó, e um número embaixo. O número de cima é sempre o número de massa e o número de baixo é sempre o número atômico, tá? Então, guarda essa forma da gente representar o elemento, porque aí eu coloco todas as informações do elemento. Então, por exemplo, aí na frente, né? Eu coloquei o exemplo do urânio. Qual que seria o símbolo do urânio? O maiúsculo, né? E aí vem dois números. Que números é esse? O que vem em cima, sempre é o número de massa. E o que vem embaixo é sempre o número atômico, ou o número de prótons, que dá na mesma, tá? Então, guarda isso aí. Porque ainda existem outras variantes de representação que eu posso ver também, às vezes é comum. Às vezes pode vir a massa, vir em cima, mas não do lado esquerdo, pode vir do lado direito. Tem problema? Não, na mesma coisa, tá? Então, acontece essas variações aí dessa representação. E a mais comum para os jornalistas, né, que sempre que alguém vai dar uma notícia, eles gostam de escrever esse formato aqui, ó. Primeiro, o símbolo do elemento e depois um número de massa à frente, tá? Por exemplo, urânio 235. Aqui é o símbolo do urânio e sempre que ele escrever à frente, esse que vem à frente é o número de massa, tá? É o número de massa. Por exemplo, já viram notícia que está escrito assim, olha, acidente com Césio 137 em Goiânia, o maior acidente radiológico da história, tá? O que seria esse Césio 137? O CS é o símbolo do Césio e o 137 é o número de massa do Césio. Professor, e o número atômico? Pois é, eu acabei de mostrar para vocês que na tabela periódica a gente tem um número atômico de todos os elementos. Então, se eu quisesse saber o número atômico do urânio, que é 92, eu ia lá na tabela periódica e olhava. Mas nesse caso aqui já está explícito aí, né? Mas, geralmente, os jornalistas não colocam o número atômico, porque tem sempre na tabela periódica, ok? E aí, vamos para frente resolver alguns exercícios sobre isso aí. Bom, eu coloquei dois elementos aí em suas representações e eu quero que você tire algumas informações sobre esses elementos. Que informações? Primeiro, que elemento é esse? Aí, se você não sabe, AL, eu vou lá na tabela periódica olhar, mas o AL é o símbolo do alumínio. Eu vou colocar aqui, tá? Pessoal, e o número de massa que eu represento pela letra A? Gente, o número de massa é sempre um número que vem em cima ou à frente, tá? A27, né? O A aqui, ó, 27, fácil. Professor, e o número atômico, né? O número atômico é sempre o que vem embaixo. Fácil, tá explícito aí, 13. E o número de prótons? Gente, o número de prótons e o número atômico é igual, tá? Sempre, professor, assim, número atômico e o número de prótons é sempre igual. Então, sem dificuldade aí. Viu o número atômico, sabe o número de prótons. Ou viu o número de prótons, sabe o número atômico. Ok? Agora, uma coisinha que não tem aí, né? O que não tem aí? O número de nêutrons.
Professora, e aí? Gente, lembra que a massa é o somatório de prótons mais nêutrons, não é isso? A massa lá em cima é o somatório de prótons, que é 13, mais nêutrons, que é o número de baixo aqui, ó. 13 mais quanto para dar o de cima? 27, né? 27, 13 mais quanto? 14. Ou uma maneira, eu vou simplificar a vida de vocês. Posso mudar essa fórmula assim, ó, e mudar ela para esse formato aqui, ó. Nêutrons é igual a massa menos prótons. O de cima menos de baixo. 27 menos 13. 14. Achei o número de nêutrons. Tá? É só subtrair o de cima, que é o número de massa, menos o de baixo, que é o número de prótons. 27 menos 13, 14. Achei o número de nêutrons aí. Tá? Deixa eu apagar isso aqui, porque tem animação. Pronto. E aí, gente, e o número de elétrons? Como isso aí é um átomo, né? Agora, mais à frente, eu vou explicar para você a diferença entre átomos e íons. Átomo é uma espécie neutra, tá? A mesma quantidade de cargas positivas, de prótons, ele tem de cargas negativas, de elétrons, tá? Então, se tem 13 prótons, aqui tem 3 elétrons, ok? E aí, acho que já entendemos, né? Sempre que eu tiver essa representação, eu quero que você retire os dados. E aí, aqui embaixo, né? Que elemento que eu tenho aqui? Ah, professora, BR, vou lá na tabela periódica consultar, é o bromo. Ok. Qual é o número de massa? Qual é o número atômico? Qual é o número de prótons? Qual é o número de nêutrons? E qual é o número de elétrons? Pronto. Sempre que você olhar para essa representação, faça essa pergunta, tá? Número de massa tá fácil. É sempre o número que vem em cima, tá? Número atômico é sempre o número que vem embaixo. E aí lembrando que o número atômico e o número de prótons é igual, né? Isso aqui é 35, o número de prótons 35. Número de nêutrons é só subtrair massa menos prótons. 80 menos 35, 45. E o número de elétrons, por enquanto a gente está trabalhando com átomo, né? O número de cargas positivas eu tenho de cargas negativas, ou seja, 35 prótons, 35 elétrons. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Agora eu volto explicando para vocês átomos, cátions e ânions. Beleza? Até agora.